troca aqui. Valendo. Tá ok? Então vamos lá. Sejam bem-vindos novamente. Mais um episódio do Fala Febrazen, direto da Febrazen, que é a maior feira brasileira de sementes, realizada pela Aprosmate, hoje, 19, e amanhã, nesta quinta-feira, dia 20, direto de Rondonópolis, a casa da Aprosmate. Bom, e nós estamos numa sequência fantástica de convidados de altíssimo nível aqui direto do nosso podcast, que é esse aquário, no meio do hall de entrada aqui da Feira Brasileira de Sementes. Então, sucesso, por sinal, muito bacana, porque nós estamos numa interação gostosa, boa, de troca de informação, de conhecimento, com todos os palestrantes, painelistas, convidados que estão passando por aqui para contar para vocês tudo sobre o agronegócio e a cadeia produtiva de sementes. E, claro, a gente tem um convidado especialíssimo nesse momento, né, Antônio? É isso aí, você que está em casa, não conseguiu vir na Febrazen, você pode acompanhar um pouco do que está acontecendo aqui através do nosso podcast. Então já deixe seu like aí, compartilhe com os amigos que também não conseguiram vir, mas se você puder vir amanhã, ainda dá tempo de participar da feira mais importante do setor sementeiro. E hoje estamos aqui com Bruno Dupin, fundador da startup Connection. Vocês provavelmente já viram esse cara aqui na internet falando de inovação, que é um dos principais temas aí, pelo que eu acompanho na rede social. Ele fez uma palestra aqui agora há pouco, tá aquecido aí do assunto da palestra, né? Seja muito bem-vindo, Bruno, aqui no nosso podcast, aqui dentro da Febrazen. E eu já vou começar aqui soltando uma pergunta do que você está achando da feira. Você que é um cara que anda por aí, mexe com inovação, aqui para nós é uma grande inovação poder juntar todo mundo para discutir os principais temas do setor. Show de bola. Obrigado pelo convite, né? Seja bem-vindo. Agora eu fico até com vergonha de falar porque a oratória aqui é excelente, né? Da jornalista aqui é outro nível. Cara, legal demais. Eu acho que essa iniciativa da Febrazen é legal. Eu comecei minha carreira com sementes. Sou engenheiro agrônomo, comecei trabalhando com produção de semente de milho. Morei aqui em Rondonópolis durante 2 anos. Morei 3 anos em Primavera do Leste. Então eu conheço um pouquinho aqui do sul, do MT. Tá, agora uma treta aqui. O que é melhor, Rondonópolis ou Primavera? Ixi, agora... sai dessa saia justa. Eu falo. Só pra gerar uma polêmica. Eu gosto mais de Primavera por causa do clima. Ah, meu Deus. Eu acho melhor. Aqui eu acho muito quente. Mas Rondonópolis, esse calor que tem aqui é um negócio... Olha, eu digo que é um desafio, assim, de compreensão. Porque todo mundo que vem pra cá é apaixonado por Rondonópolis. Aqui é legal. Aí as pessoas me perguntam, o que tem em Rondonópolis? Eu falo, gente, posso ser honesta? A realidade lá é dura, seca, mas tem nós. Tem nós. Então eu comecei aqui a minha carreira aqui no Mato Grosso e quando eu vejo essa feira... Pensando em sementes, cara, para mim é a parte principal da agricultura, é onde inicia o processo todo de criação que é na semente. Então, a gente tem N discussões em relação à tecnologia para a produção de sementes e ter uma feira dessa que envolve as grandes empresas, os obtentores, quem trabalha com germoplasma, quem faz a parte industrial, quem faz a parte de marketing, comunicação, eu acho que é extremamente importante. Então, se eu não me engano, é a 3ª edição. Né? Então, cara, muito feliz de poder contribuir um pouquinho com o que a gente tem visto no mundo aí de inovação. Muito bom. Bom, antes de eu fazer a minha pergunta para você, quero presenteá-lo com essa caneca que está sendo um sucesso na passarela da Febrazen. Olha chique. Aí. Fala Febrazen. Adorei, obrigado. Coloca lá no Farm Connection. Vou colocar na nossa mesinha. Tá? Ótimo. Para você acompanhar o que está acontecendo aqui na Febrazen. Quando a gente fala acompanhar o que está acontecendo na Febrazen, na verdade é acompanhar o que acontece em toda a cadeia produtiva durante todo o ano, porque não para. E aí a minha pergunta já de cara é, a solução nasce no dia a dia do desafio? Sim, na verdade o que eu bato muito é que a gente tem que gastar, né? 99% do nosso tempo entendendo o problema, o desafio, e 1% é a solução que provavelmente já está aí. Então, solução... a gente já provavelmente tem para a sua dor, mas a sua dor é o que a gente precisa ir atrás. Esse é o grande ponto. Então eu vou dar um exemplo que eu costumo fazer muita analogia, né? O exemplo, por exemplo, da criação do Uber veio de uma dor dos criadores que estavam lá na França, num evento, precisavam ir para o hotel para depois ir para o aeroporto, estava chovendo,
e viu uma pessoa que eles tinham acabado de conhecer indo embora de carro. E eles falaram, nossa, eu iria com ele, até pagava se ele me desse uma carona. Nasce o Uber daí. Fala, pô, vamos fazer um negócio assim? Quando eu estou indo para um lugar, você me dá uma carona paga? É uma dor que o cara tinha, que ele falou, muita gente tem essa dor também. E aí criou-se o Uber, que depois de várias adaptações, agora virou até um modelo de trabalho, mas não era. Era para ser uma carona paga. Então, quando a gente olha para o agronegócio, o tanto de dor que tem aí, vamos pegar logística. Para mim, um dos grandes problemas do agronegócio hoje não é produzir, é logística. É o que a gente tem que escoar para onde. Então, quando a gente faz esse mergulho para entender a dor, fica muito mais fácil de trazer a solução. Grande problema, não fomos criados para fazer pergunta. A gente foi criado para tentar dar a resposta certa. Você acha que as pessoas têm um pouco de receio? Porque às vezes a gente fala assim, o óbvio é óbvio. Aí todo mundo fala, bom, não vou fazer as perguntas porque eu posso parecer incoerente, desconhecido, desconhecedor do assunto. Exato, e tem um pouco até da cultura nossa. Vou te dar um exemplo. Lá nos Estados Unidos, 50% da sua nota da faculdade, em algumas das várias melhores faculdades que tem lá, é na sua participação dentro das dinâmicas e debates dentro da sala de aula. Fantástico. Isso te provoca para que você consiga fazer perguntas no dia a dia. É um debate, você tem que fazer pergunta, tem que saber responder e nem sempre tem uma resposta pronta. Quando a gente traz para a nossa realidade, a gente ainda não evoluiu para isso. A gente ainda está em... Aqui está a pergunta, aqui está a alternativa correta. Você que se vire para dar a resposta que eu acho que é a certa. Então isso passa por uma parte cultural. Quando que a gente vai começar a ver problema? Quando as pessoas deixarem de exigir diploma e começar a exigir habilidade, que é o que acontece na Google, por exemplo. A Google já não exige mais diploma. Ela te forma em 6 meses, te dá o diploma Google, e eu duvido que tem em alguma empresa que não contrataria um ex-funcionário da Google. Então acaba que o seu currículo são as empresas por onde você passou. Com certeza. Então tem esse passo cultural que eu acho que o brasileiro vai ter que dar em algum momento. E até porque a gente tem uma barreira muito grande hoje, temos que é muito discutido das pessoas que se formam hoje, o cara sai da faculdade, acabou de se formar, entra numa empresa, a empresa exige experiência para essa pessoa. Exato. E ele não tem experiência, porque ele nunca entrou no mercado de trabalho. E dentro do ambiente de faculdade, muitas vezes ele não... A gente estava discutindo hoje sobre unidades armazenadoras de grãos, por exemplo, a dificuldade que tem das faculdades ensinar de forma profunda, né? E é um tema que hoje tem um déficit de armazenagem gigantesco no Brasil, né? Onde não tem... a gente não tem muitos profissionais que entendem sobre o assunto. Então eu acho que aí está um grande trabalho do agronegócio como um todo de derrubar essas barreiras aí do conhecimento, linkar a informação, melhorar a capacidade de entendimento, de processamento de informação das pessoas para elas poderem aplicar e também ensinar a aplicar. E dentro da sua visão, Bruno, a gente está assim, o tempo todo a gente é bombardeado aqui no celular com tecnologias, com máquinas que substituem certos processos que estavam sendo feitos. A gente vê essas grandes máquinas aí. Uma máquina elimina tantas pessoas do campo. O que você vê aí nessa parte de inovação, de levar e conectar o conhecimento das próprias pessoas, assim, fazer com que as pessoas tornem-se máquinas dentro do agronegócio? Porque no final de tudo, as pessoas nunca poderão ser substituídas, porque alguém tem que desenvolver a máquina, criar a máquina, levar, operar, comprar ela, botar ela para funcionar. Exato. Então, como é que você vê essa barreira hoje que a gente tem aí do conhecimento, do link de conhecimento da pessoa que tem que entrar no mercado de trabalho, não conhece, ou da uma empresa que precisa contratar, mas essas pessoas não têm esse conhecimento? Onde é que falta essa conexão aí? Cara, excelente pergunta, porque eu vejo de algumas maneiras. Uma das primeiras maneiras que eu enxergo isso é a necessidade inovador, necessidade que a gente vai ter em algum momento de fazer essa integração, porque a gente não vai ter gente disponível para trabalhar. Vou dar um exemplo. Lá nos Estados Unidos, eu trago muita coisa dos Estados Unidos, que a gente tem empresa lá, eu fico lembrando de lá e trago para cá. Eles têm hoje déficit de 80 mil caminhoneiros nos Estados Unidos. 80 mil. Mão de obra. Mão de obra, caminhoneiro. Quem quiser, inclusive, ir para os Estados Unidos, os caras estão pagando uma grana para você dirigir lá aqueles caminhões gigantescos numa estrada maravilhosa. Tá lá. Só chegar, tem alguns vistos de trabalho aí, quem quiser vai. Geralmente é no last mile, né? Para levar lá do centro de distribuição. Isso, tem isso. E aí tem uma parte dos Estados Unidos, que é onde é menos povoado,
que é mais pro meio, os Estados Unidos ele é muito povoado nas costas. O meio ainda tem muita oportunidade ali. Então o que os caras estão fazendo? Já liberaram automação, né, pro caminhão ser autônomo em algumas regiões dos Estados Unidos. Então você vai ver caminhão andando lá sem motorista. Que é meio louco isso, né? Por quê? Porque não tem mão de obra. Então, outro exemplo, quando que veio a telemedicina? Quando deu o Covid, você não podia ir no médico. Sim. Vai ter que liberar. liberar. As necessidades, os desafios. Eu acho que o agro vai passar por isso. Você vai tentar contratar alguém, não vai ter gente, você vai falar, eu vou ter que me virar e dar um jeito nessa história. Como que eu faço isso aqui? Então, cada vez mais você tem pessoas sendo capacitadas para drone. Cara, o drone não vai substituir o pulverizador. Pode ser que substitua pela falta de mão de obra de quem entre no pulverizador. Esse é o grande lance. Não é que é melhor ou pior, é a falta de. E aí você tem a grande barreira que é você pegar um mercado que está acostumado com o pulverizador, com o tradicional, e aí entra no drone e os profissionais para operar essas máquinas aí. Exato, que aí as grandes... outra classificação de profissional. Outra. E aí a turma do drone agora, que tem várias aí no Brasil hoje, o que elas estão fazendo? Elas têm a venda do drone mais um curso de capacitação. Inclusive tem programas aí para mulheres que voam, a história toda, para você capacitar a gente para pilotar drone. Então, eu hoje não pulverizaria porque eu sou mulher ou eu sou um agrônomo que não quer entrar num pulverizador. Pera aí, mas um drone eu dirijo. Isso aqui eu me sinto mais confortável. A gente evoluiu para uma nova profissão, mas que faz a mesma coisa. Que é uma das preocupações, inclusive, né? Você vem vindo com uma frente gigante, cada vez mais com o software de precisão dentro do agronegócio em cada setor, mas automaticamente você precisa ter essa pessoa que entenda essa tecnologia de altíssimo nível para conseguir executá-la. E aí, dentro dessa questão também, a gente fala muito sobre preparar pessoas. Você acredita que a gente vai passar por essa necessidade de reter mão de obra no campo, de preparar esse profissional, de realmente qualificar a sua equipe? Que dá a sensação que a tecnologia anda mais rápido do que a gente consegue absorver. Mas nós vamos precisar adequar. Esse é o grande ponto. Cara, é quase impossível a gente se manter atualizado com tecnologia. ChatGPT, inteligência artificial, a evolução desse negócio, esquece. Nós não vamos conseguir pegar. Não tem como. Onde que a gente consegue chegar? Aí a gente tem a parte do treinamento, educação, como que as pessoas conseguem mudar a cultura hoje, que é uma para outra, que é da curiosidade. Então, quando a gente tem as diversas plataformas que a gente tem hoje, para as crianças, por exemplo, assim como nós, provavelmente, não fizemos curso de datilografia, acho que vocês não fizeram, mas vocês sabem digitar, porque vocês aprenderam no dia a dia, a criançada vai aprender a fazer um monte de coisa. De forma automática. Exato, na prática. Esquece teoria. Eu fico brincando assim, quer fazer um negócio funcionar igual uma criança. Ela aprende a nadar no YouTube ou jogando na piscina? É na piscina, meu amigo, joga e vê o que vira. E vambora. A gente vai ter que fazer isso. Então a gente vai ter que testar mais coisas. A gente vai ter que cair, vai derrubar drone. A gente vai, cara, vai dar um problema numa plantadeira. Vai ter plantadeira que vai arrebentar assim. Vai acontecer um monte de coisa. Dentro desse monte de coisa que vai acontecer, provavelmente o percentual é muito pequeno quando dá errado. Assim como carro autônomo. O percentual que dá errado é muito pequeno. Às vezes esse um que dá errado, a mídia faz um baita do barulho. Sim. Igual quando cai um avião. Igual quando cai avião. Nossa, cai muito avião. Pera aí. Quantas pessoas morrem de carro por ano numa rodovia e quantos aviões? Aí você faz aquele... Uma referência de porcentagem. Aí você fala, eu prefiro ir de avião. Então, a parte de treinamento, ela de fato tem que acontecer. A minha grande questão é como que ela vai acontecer e se ela vai acontecer pelas vias formais que a gente tem hoje. Eu formei na faculdade que eu tive lá no passado dando uma palestra, eu vi um trator de 1980 para dar aula. Falei, esse menino vai sair daqui, ele vai ver esse trator aqui, ele vai chegar na John Deere, ele não vai fazer ideia como que sobe no trator. Então, vai como dar que certo só se ele for no museu. Só. É. Então como que a gente mantém atualizada essa moçada que daqui 5 anos já está desatualizada? Né? Porque essa tecnologia ela vem vindo de uma forma extremamente rápida, extremamente precisa, né? Então, assim, que ela abre portas, ela abre, porque ela abre um leque gigante para o produtor, acho que não só para o agronegócio, né? A tecnologia está em tudo no nosso dia a dia, não tem nada que a gente não tem tecnologia, a não ser coisas que nós fazemos de forma pessoal como ser humano, mas a tecnologia está ali para ajudar a gente a concluir todas essas tarefas. A gente consegue observar esse leque de informações aqui na própria Febrazen. Então, encontro aqui do mercado sementeiro que traz as principais tecnologias. Se você pega do ano passado para esse ano, é muita diferença de tecnologia. Então, se o cara que ele está enfiado dentro da fazenda e ele tem como principal polo de atualização uma feira que acontece anualmente,
um ano depois ele tá muito para trás. Ele tem que participar de novo, porque ele tá desatualizado. Mas além daqui, você tem que ficar ligado dia a dia. Eu acho que é muito mais assim uma questão de o cara vir, fazer networking e tal, se atualizar até com os companheiros para ver o que todo mundo tá fazendo, do que necessariamente com as tecnologias que as empresas estão apresentando. Exato. Porque essas empresas, elas lançam coisas novas semanalmente, mensalmente, semestralmente. Como é que você vê isso daí, ô Bruno? Você tá em São Paulo, né? Então São Paulo é uma grande concentração de empresas de inovação, tecnologia e tal, muito maior, eu julgo, do que o que a gente tem aqui. E muito provavelmente surgem empresas todos os dias criando coisas diferentes. E vocês têm hoje, da tua visão, um hub que concentra tudo isso daí, processa essa informação e entrega isso, por exemplo, para o setor do agronegócio? Cara, acho que a gente tinha combinado isso aí, mas a gente não combinou. O que a gente tá para fazer agora em novembro, é um spoiler aí, a gente vai lançar uma comunidade justamente para isso, pensando no agro, pensando em como que a gente consegue unir a turma do agro para esse propósito, de você ter esse hub, que nada mais é do que várias portas para N coisas que a gente precisa no dia a dia. Que vá de a parte comercial, que seja, até a parte de coisas que você não imagina. Eu queria criar um podcast. Pô, ali tem fornecedores que podem te ajudar. Tem gente que já participou e aí realmente criar uma comunidade disso. Em São Paulo, isso é muito forte. No Vale do Silício é 600 vezes mais forte. Então eu costumo falar, o Vale do Silício ele é feito, 50% das pessoas que estão lá nem americanos são. Então ele é feito de diversidade. Quanto mais diversidade a gente tiver no ambiente, melhor vai ser a adaptação às tecnologias que estão vindo. Qual que é o grande problema? Às vezes a gente tem a cabeça de não abrir nossa bolha que a gente vive pro resto. Quando eu venho pra cá dar uma palestra, eu boto um tênis desse de astronauta, eu quero chocar. De astronauta mesmo, hein? Né? Eu venho e falo, eu não vou usar as botas que eu tenho, por quê? Porque eu quero que todo mundo olhe... A curiosidade nos move, né? Exato. Que até então nem tava olhando, mas daí de repente... Aí assim, olha... E aí teve um cara ali que falou assim, cara, como é que você faz tanta analogia pro mercado nosso, do agro, assim, sendo que nem agrônomo você é? Eu falei, quem falou pra você que eu não sou agrônomo? Só pelo jeito que eu me visto. Olha pra você ver como que a gente tem um preconceito, no bom sentido da palavra, só pelo jeito que a pessoa veste. E aí a diversidade acaba, a falta de diversidade acaba limitando a gente. Então, quando a gente fala de inovação, tecnologia, a gente vai ter que abrir a cabeça para várias diversas coisas que existem, pra gente conseguir consumir de tudo que tem, filtrar o que presta e cuspir o resultado dessa história. Porque no dia a dia a gente acaba sendo tomado também pela rotina. É isso. A gente vai no automático, cumprindo função, lidando com o tempo, correndo contra o tempo muitas vezes para cumprir prazo, entrega. Tem que estar dentro do orçamento, mas ao mesmo tempo tem que ter uma produtividade fantástica, porque o mercado já está lidando com a questão do clima, porque esse ano, falando de uma forma específica sobre o ciclo, a safra do agronegócio, difícil, enfim, você já tem os contratempos. Aí você tem a rotina. Quando você percebe, você ficou ali. Às vezes não é que você não quer estar aberto a alguma coisa, mas você está imerso na tua bolha. Exato. Na tua visão, que vai, vem, roda e tá com um pezinho em São Paulo, um pezinho no endereço do CEP de casa, um pezinho no mundo. Como é que a gente conecta com as informações de uma forma eficaz que tenham a ver comigo no meu dia a dia? Aí pra mim o cara, vamos pegar o agricultor. Pra mim o agricultor, ele tem que mudar, muitos já mudaram, mas a grande maioria não, mudar a cabeça de produtor para empresário. Começa aí. 90% dos grupos que eu participo de WhatsApp, a conversa é dólar, câmbio, preço, o preço do adubo, o preço de blá blá. Pouquíssimo é da produtividade do dia a dia. Tá, se ele então tá focando 90% dele nisso aqui, quando eu olho pro que tem de treinamento, de não sei o que do mercado, tá faltando. Essa galera se fala ali no grupo do WhatsApp sem, às vezes, uma orientação de um profissional para te contar, como empresário, como você deve lidar com isso. Se você sabe que todo ano você vai ter uma diversidade, seja ela qual for, pô, não é possível que até agora você não aprendeu. Mas todo ano você toma um... porque cada ano é diferente. Será? Será que a gente tem uma maneira de, com os dados que a gente já colhe, de entender para onde eu preciso ir? Esquece a produtividade. Esquece a produtividade. Produtividade é uma coisa que você não controla. Quando você planta, você tem um 100. Dali é só para baixo. Você não consegue plantar e falar, colhi 200. Não, dali é para baixo.
Você plantou, deu o teto. Dali não volta mais. Agora, e fora dali? É onde eu consigo cercar e me proteger. Quantos de nós tem essa cabeça? Quantos de nós, e aí eu falo isso muito para quem produz café. Quantos de nós, cafeicultores, viram e falam assim, nossa, perdi muito dinheiro. Porque não produziu? Não, deixei de vender na alta. Olha aí. Aí você fala, então você está mais preocupado com o deixar de vender na alta do que com o pouquinho que você ganhou, que foi os 10% acima do que você queria. Então você está muito mal como empresário. Você como empresário tem que ter uma meta, eu preciso escolher e pagar minhas contas e sobrar tanto, e é isso. Não se preocupa se o mercado, os preços foi para 2.000, esquece isso aí. Porque você não controla isso. Não, você vai sofrer à toa. Aí, do mesmo tanto que você preocupou em não ter colhido e né, vendido a 2.000, você vai se ferrar quando tiver a 300. Então, ou você vira empresário, ou você vai viver batendo cabeça. E aí o cafeicultor, por exemplo, que vira empresário, esse cara explode. É o cara que começa a fazer a marca do café. Café especial, exportação. Agregar valor Exato. no produto dele. Ele sabe que vende a experiência e não exatamente. O commodity. É isso. Pra mim, você matou o que é meu rumo da palestra. Pra mim, se você deixa de vender commodity e vende experiência, acabou. Como fazer isso? Se fosse fácil, todo mundo fazia. Então tem processo pra você criar e blá blá blá. Mas é por aí o caminho. A gente vender experiência. Turismo rural tem crescido muito. Sim. Muito, um absurdo. Então tem que vender essa experiência. Senão a gente vai começar a competir com commodity que é ruim. Só para completar, como é que você vende experiência quando nós estamos falando numa cadeia produtiva de sementes? Vou te explorar. Não, lógico, ó. Vou te dar um exemplo que eu falei hoje na palestra. Um exemplo claro. Você tem um produtor, qualquer aqui do Mato Grosso, que ele vai receber um químico, semente, seja lá o que for. Na hora que chega o caminhão, o cara não tem uma pessoa à disposição para ficar descarregando. O que ele tem que fazer? Parar um funcionário dele que tá fazendo alguma coisa, pedir pro cara ir lá, e geralmente ele tem que ir na hora, porque o caminhão tá lá esperando, ele tem mais entrega para fazer, bababá. O cara vai de mau humor, porque ele tava fazendo um negócio, você acabou de parar ele vai ter que descer aquilo, é um parto. O que o cara pode dar de experiência? Isso lá nos Estados Unidos já tem, no Brasil provavelmente tem também. Já tem caminhão que vem com a empilhadeira acoplada. O próprio motorista vai, ele desce o produto dentro do armazém do cara, tira uma foto, sobe no WhatsApp, fala pra ele, já está dentro do seu barracão, não preocupe em parar seu operador, tá aqui a foto e aqui tá o romaneio, seja lá o que for, a notinha pra você assinar digitalmente. Matou. O cara vai falar, nossa, que delícia, não parou meu funcionário adora comprar dessa empresa porque não para ele. E o produto é o mesmo, mas a entrega é diferente. Essa é uma experiência a mais que você dá para o seu cliente. Bom. Então, um exemplo. Esse é um sim, exemplo. Sim. Mas são exemplos práticos, porque é disso que a gente precisa. Por isso que a troca, o networking, o olhar numa feira como a Febrazen faz diferença no dia a dia. De repente você fala, puxa, essa ideia, isso eu precisava, era isso. É uma palavrinha, é um exemplo que você tá aqui, conectou, você levou para lá. Teve uma experiência minha que foi muito legal. Lá em Porto Alegre tem uma cafeteria, que eu esqueci o nome. Eu sempre falo, eu tenho que lembrar o nome para fazer a propaganda, que eles são muito bons. E aí essa cafeteria é o seguinte, o forte deles no Rio Grande do Sul é pão de queijo. Pão de queijo. E eu falei, não, eu sou mineiro, vou entrar aqui, eu quero ver se... É agora. E eu sentei lá e os caras... Sabe quando você tem esses barzinhos que é só a bancada? Uhum. A cafeteria era isso. É uma bancada, os caras ali parecem estar te vendendo chopp, mas é café, e todo mundo muito junto. E eu sentei e falei, interessante. E isso eu já comecei a falar com um monte de gente. Eu falei, cara... network ali. Falei, adorei já o início. E o cara, o que você quer beber? Qual que é o seu perfil? Já foi fazendo, já foi me dando coisa pra provar e tal. Eu quero um pão de queijo no meio do pão de queijo. E aí ele falou isso, ele falou assim, o forte é pão de queijo. Eu falei, não. Eu sou de Minas... E você falar que aqui o forte é pão de queijo, eu não acredito. O pessoal que tava do meu lado falou, come o pão de queijo. Eles venderam pão de queijo. Eu falei, não é possível. Quero um pão de queijo. E ele falou, eu vou fazer um quentinho, olha a experiência, e já vou trazer. Nisso eu fiquei uns 30 minutos lá, trocando ideia com todo mundo que tava ali. E toda vez que entrava alguém, pediu pão de queijo. Na cafeteria. Todo alguém pediu pão de queijo, cafeteria, pão de queijo, cafeteria. Aí eu falei, olha a sacada desse cara. Café todo mundo vende. O que é o diferente dele? Pão de queijo. Pronto, arregaçou. Todo mundo vai lá na cafeteria dele por causa do quê? Do pão de queijo. E o cafezinho é pra ficar conversando. Pra ficar. Falei, que golaço. O cara atrai, não é pela cafeteria, era o pão de queijo. Então ele saiu da commodity, deu uma coisa diferencial que ninguém tá provendo, que é um baita, e eu realmente comi uma delícia. Fiz até um stories do pão de queijo lá e tal.
E o lance é isso aqui, ó, é conversar com a galera. Então, quem vai ali vai 2 fatores, pão de queijo e network. E o café? O café vem de lambuja. É um É uma cafezinho. baita experiência. É isso, né? São as experiências. Talvez pensar no que você pode agregar no negócio do outro, não no seu. Exatamente. E pensar diferente. Então, tô aqui, vou vender semente. Todo ano eu vendo semente. Todo ano tem o quê? Problema de reclamação, de germinação e vigor. Todo ano é isso. Todo ano. Morei aqui há 10, 15 anos. Todo ano é a mesma Esse ano história. ainda tem. Tem, vai, Mesmo problema. e vai continuar tendo se a turma não se ligar. E falar assim, será que eu tenho que vender semente? Ou eu tenho que vender outra coisa? Tá, o que seria essa outra coisa? O que o agricultor compra? E quando ele compra, ele vende o quê? Quem compra do agricultor, compra o quê? E aí você vai na cadeia... Qual é a dor desse agricultor? Exato. E aí falta esse trabalho. Agora, segundo ponto. Isso aí a gente fez a dor. Segundo ponto, a ação. E se eu fizer a ideia errada? Faz de novo. Até dar certo. Se a pessoa tem um propósito de fazer esse negócio dar certo, ela vai fazer dar certo. Não tem que ter plano B. Quem tem plano B não faz o A. Esse é o A e eu vou seguir e vai dar certo. Igual eu falei na palestra. Thomas Edison fez 10 mil lâmpadas para uma dar certo. 10 mil! Aí na terceira tentativa você já esquece, meu amigo. Aí você não tem propósito. Ou você tem propósito ou não tem. Diz que o risco da tentativa e do medo é o mesmo. Você vai pagar o mesmo preço. Qual é a decisão que você vai tomar? Exatamente. Eu falo assim, ó. Se a sua vontade de fazer dar certo é menor do que o seu medo de dar errado, você não vai fazer nada na vida. Melhor não sair de casa. Exatamente. Fica quieto. É complicado, né? Bruno, e já caminhando pro final aí, qual que é a sua visão aí da tecnologia e inovação, os próximos passos aí dentro do agronegócio? Porque a gente está com um agronegócio que todo ano é um desafio, todo ano é diferente, como você comentou, né? Não focar nas variáveis e focar no que a gente consegue controlar. E você vê assim, a próxima grande inovação, qual será ou qual teria que ser no agronegócio daqui para os próximos anos? Já olhando para trás, a diversidade de clima, problema de produção, problema de contratação de pessoas, dificuldade de acompanhar as inovações, esse bolo que o agronegócio tem muitos produtores que são pegados desprevenidos, por incrível que pareça, né? Apesar de todo ano ser diferente. O que você enxerga assim? O que o agro qual que vai ser a próxima? Assim, não, isso aqui vai acontecer sem dúvida nenhuma, ou isso teria que acontecer sem dúvida nenhuma? O jeito que a gente faz o agronegócio hoje com grandes culturas, soja, milho, algodão, é impraticável. Está setado. Não dá para continuar fazendo assim. Por quê? Mão de obra, clima, muita diversidade, cada vez mais um mercado que é previsibilidade, isso a gente não vai conseguir dar. E tem um ponto, assim, que para mim é o que mais complica, que é essa história, vocês vão entender onde eu vou chegar, da viagem para o espaço. Quando a gente tem pesquisas do nível do que a turma está fazendo agora para ir para Marte, e que demora 1 ano de viagem daqui para lá, se tem uma coisa que eles vão ter que trabalhar é na comida dentro desse 1 ano. Você não vai ter um boi. O que a turma vai comer? Você não tem um boi dentro do foguete. Não dá para criar. Não dá. E aí vem a turma que nunca plantou um pé de soja, que come carne e vai falar assim, eu preciso fazer esse troço de um jeito diferente. Eu plantar não vai ter como. Como que eu faço? E aí começam as maluquices. Então Israel hoje, por exemplo, já tem uma empresa que imprime 5 mil hambúrgueres por dia. Já tem aí, todo mundo sabe, N empresas fazendo carne de laboratório, que é aquela ovelha Dolly, que aí você tem um processinho lá que a carne vai crescendo, em 50, 60 dias você tem uma picanha. Ah, mas o gosto é muito ruim. A primeira máquina de tirar foto provavelmente foi uma porcaria. Hoje em dia você tem um iPhone que tira com sei lá quantos pixels. Isso vai evoluir. E na hora que evoluir, para uma cápsulazinha da Nespresso de carne que o chinês imprime em casa, você não vai vender soja para mais ninguém. Quão longe está isso? Aí só Deus sabe. Vai ser assim? Também só Deus sabe. Mas o porquê essa turma quer fazer diferente está setado. Eles querem uma maneira muito mais fácil de fazer comida para alimentar o mundo do que a gente tem hoje. Que evite logística tão grande, que evite desperdício, que blá blá blá. Para mim esse é o perigo. Aliado a isso, a gente tem que continuar fazendo o que a gente está fazendo. Então, acho que são 2 vias que elas têm que andar em conjunto. Uma, como que eu melhoro meu processo do dia a dia, que isso é fato, senão eu tô fora do jogo. E como que eu fico de olho nisso aqui que tá caminhando em paralelo. É Chevrolet de olho no Tesla. Porque quando Mais a ou gente menos quando a gente chega nesse nível aí de inovação, começa a pensar, quase explode a cabeça, né? Porque você pensa aqui, um pecuarista tradicional aqui no estado de Mato Grosso
tá ali com o boi a pasto, produzindo de forma super barata a proteína, ele de repente mata o boi lá, o pessoal consome dentro da fazenda, então tipo assim, custou, se não colocarmos no papel, o custo monetário tal, custou muito pouco para ele aquilo ali, e é Pra proteína... ele custou muito, né? Não, falou. Assim, rendeu muito pouco. Comparando com imprimir uma carne em laboratório, você produzir aqui um boi a pasta despende muito menos recurso, né? Financeiro, humano e tudo mais. Então, vamos colocar nessa comparação aí que custou muito pouco para ele, é uma proteína de altíssima qualidade. E como é que você vê a adesão do agronegócio como um todo? Porque isso daqui é 90% da cadeia do agro hoje, né? A turma que está no campo, né? Que botina no chão. A adesão da turma aí, que a visão que a turma tem nessa nova tecnologia, e o cara olha lá a carne prima no laboratório e fala, que eu quero com aquilo ali, sendo que o meu boi aqui, cara, topíssimo, tal, tô aqui, vou matar, vou comer, vou assar uma picanha e tudo mais. Sabe quando você pega o cara que tem essa visão, é na hora que você leva ele lá para os Estados Unidos e manda ele comer um hambúrguer e não conta para ele de onde veio. E aí você fala, então, você acabou de comer um hambúrguer de planta. E ele duvida, não é possível. De planta, que nem é o mais top. Imagina o de laboratório. E aí você tem bacon de planta, tudo num hambúrguer. E aí tem vídeo aí na internet da turma comendo e a gente contando depois. E aí o cara fala, aí ferrou mesmo. Por quê? Porque quem consome, uma coisa é quem produz. Ele sabe como que faz, ele não sei o quê. Quem consome, meu amigo, quer ver o bicho na bandejinha e comprar e assar. A pessoa que tá em São Paulo, ela não sabe de onde veio. Quem consome, na verdade, em termos de carne, a pessoa dificilmente sabe. Às vezes só sabe diferenciar a carne moída porque ela tem o formato de carne moída. Exato. O que vende no supermercado é cor da embalagem. Exato. Aí não o cara... a cor do couro do boi. Não. E às vezes falta isso pro cara. O cara fala assim, o cara nunca veio aqui pra ver como que é o agro, como funciona. Aí eu falo, você também já foi lá pra ver como que eles estão fazendo? Não, então vai. Como é que é a impressora de hambúrguer? Meu amigo, os caras estão fazendo. Custava $300 mil pra fazer meio quilo, 1 pound, né? Meio quilo de carne. Hoje tá custando 11. 4, 5 anos depois. No dia que isso custar 10 centavos, o chinês não vai importar mais soja. Por quê? Porque ele não é barato e ele tem 1 bilhão de gente pra alimentar. Ele é a Índia. A Índia, apesar de não comer algumas coisas. Mas você tem atum já feito assim. Você tem carne de frango, de boi, de porco. Você tem um monte de coisa. Agora, café na Finlândia já está sendo feito de laboratório. Agora aqui, tô como você vai disse, com a cabeça. É isso, com a cabeça a 1 milhão aqui. Mas pensando como produtora, tá? Nesse contexto todo aí, então o que eu faço? Olho para tudo isso e falo assim, gente, então para de fazer, para a atividade, porque daqui X anos... Isso mesmo, é isso que eu ia falar. Então compro uma impressora, mudo totalmente o ramo, porque... E aí? Eu acho assim, ó, sugestão que você pode ver. Separa 90% do seu tempo hoje para tocar o que você faz na pecuária, tentando agregar valor. Esses dias eu dei uma consultoria para uma moça falando isso, tá? Quando você abre lá um açougue, o açougue é convidativo ou é aquele cheiro de carne crua? O açougue gritando? Como que funciona essa experiência dentro do açougue? O cara que você pede 900 gramas e põe 1,5 kg. Exato. Cara, como é que você pega o cara que consome ali no açougue? Você pega pela boca, não tem um cara fazendo um cheiro do churrasquinho, nada. Você tem que ter um cheiro ali pro cara, o cheiro vende e tal. Então você vai dando a consultoria assim pra pessoa pra agregar valor. E aí quando você foca 90% nisso, os outros 10% você deixa pra ver o que tá acontecendo de fora. Uma vez que isso tá caminhando muito rápido e você tá ligada, automaticamente você vai adaptar seu negócio a isso. Tá, então peraí, se Israel tá fazendo isso, como que eu consigo construir uma planta dessa no Brasil e eu fazer parte? Aí vem assim, parênteses. Tô lá na minha fazenda, porteira para dentro. Aqui a palestra é além da porteira. Exato. Né? Então tem que estar de olho com o que está acontecendo no mundo. Eu colocaria 10% do tempo para ficar de olho. O que essa turma está inventando? Aquilo que eu mostrei hoje, que foi a turma que não viu ainda que vai ver, que é um chip que você coloca dentro do leite para ele medir a validade do leite, do iogurte em tempo real. E aquilo mudar o preço na bandeja, na prateleira, porque é uma conexão, então o preço muda em tempo real. Isso é um esquema que a turma que produz leite acha maravilhoso, porque evita desperdício, você pode aumentar o consumo, quanto mais barato, esse aqui está mais barato que esse, eu vou levar esse. Então você não tem mais a opção, quando você bota esse chip, de ficar olhando outros produtos. Eu já comparo entre esses, você quer picanha ou carne moída? E eu te dei opção, ao invés de eu falar se você quer frango. Uma coisa é eu fechar a conversa e te dar 2 opções, ou eu abrir uma infinidade de opções. Então, na hora que você faz isso, começa a fazer parte desse jogo, você começa a entender para onde você pode ir.
Será que eu ofereço carne em geral? Ou eu tenho que oferecer uma carne de laboratório, uma carne que vem de um Nelore, uma carne que vem do Cenepal? O que eu faço? E pro setor aí, varejista, pessoal, o setor comercial, o supermercado, quanto mais opção, melhor, né? Quanto mais, melhor. Você vai em qualquer supermercado nos Estados Unidos, o que tem de marca de batata chips é um O absurdo. cara bota lá, hambúrguer vegano, taca pra dentro. Taca Exato. aí, põe aí. Por que ele faz isso? Porque aí a opção não é mais se eu vou comer batata ou não, é qual que eu vou comer. E aí Sim. que tá o lance. De qualquer forma, a venda vai ser executada. Exato. Agora, quanto tempo que você vai no açougue e é a mesma opção? Mesma opção. Cara, quer patinho, carne moída, quer não sei o quê. Cara, não é possível que ninguém vai me trazer uma opção diferente Você de hoje vai consumo. consumir estrogonofe, você hoje vai consumir uma carne assada, você hoje vai fazer um bife. Matou. Matou. Você quer comer o estrogonofe ou você quer comprar o patinho? Não, eu quero comer o estrogonofe. Então eu tenho essas opções de Era o estrogonofe. bife dos astronautas indo pra Marte. Acabou, cara. Então, vai nessa linha. Abre 10% do seu tempo pra ver o que tá... E tem que abrir como negócio. Abre como assim, vou abrir meu computador e eu vou sair explorando nesse mundão aqui o que tem. E às vezes se eu conseguir viajar pra ir lá ver, Melhor ainda. vá. Ótimo. Vá. Tem Se você gente que não acha que é consegue caro, mas vá. Ir até os Estados Unidos nesse momento, venha para Febrazen. Exatamente. Tá? A gente trouxe os Estados Unidos pra vocês. A gente também traz tem as tudo. informações para cá, a gente convida, mas a gente pega o convidado de jeito, explora, leva todas as dúvidas e informações, porque a gente está aqui para isso, né, Bruno? Show. Para Isso trocar ideia, para conversar. Tem muito assunto. Eu tô de olho no relógio, porque eu sei que daqui a pouquinho você tá pegando estrada. Exato. Por nós, a gente fica conversando, né? Não, fica de boa aqui. Te adora essa bater noite, papo. Eu tô pertinho de casa, né? Ótimo. Isso é muito bom. Mas eu gostaria que você fizesse as suas observações, já caminhando aqui em ritmo final. A gente já falou isso, mas o papo tá tão bom que a gente vai igual saideira. vai levando. O que eu costumo falar é o seguinte, pessoal, mas você tá falando dá medo. E é pra ter medo mesmo. Não tô falando pra te acalmar. Eu tô com a arritmia. Eu tô falando pra te desesperar mesmo, pra provocar. Tô atrasado. Exato, pra gente falar, tá bom, entendi, preciso, né, fazer o meu aqui acontecer e tal, mas tem que ficar de olho no que tá lá fora. E quanto antes eu conseguir absorver o que tá lá fora, mais fácil eu vou lidar com isso no futuro. Então tem gente que, lançou, eu tenho medo, não quero nem ver. Não, começa a ver. Eu sou o adepto a pagar coisa. Saiu, vai testar, eu pago. Já quero ver como é que funciona esse negócio. Chat GPT, ixi, já vou subir no documento, já quero ver como é que esse negócio me ajuda de Legal alguma maneira. GPT-4, Você testa. já baixa Já a estrela. baixo, já vambora, enfim. Então, assim, eu acho que o pessoal tem que estar com medo mesmo. Pra quem nunca foi lá fora, nunca comeu essa carne, fica de olho. Você comeu? Comi, E o sabor? mesma coisa. Você Dá- já comeu, Antônio? Não, não Também não. É, Fico na dúvida eu sou- aqui. Eu acho que eu vou eu ser sou uma puro. dessas que vai. sabe o que é legal? Tem gente que fala assim, não, eu prefiro... Ele compara uma com a outra sem pôr nada, né? Compara ela só fritinha ali e Eu tal. acho que eu faria isso. Seria extremamente Isso, clássica. isso. Peraí, vamos ver. Só que aí sabe o que eles fazem? Não, eu prefiro o normal. Aí pega um hambúrguer, soca ketchup, soca... Tirou o gosto da carne. acabou. Não adiantou nada você ter Bota um provado. queijo em cima, né? Agora acabou. Vai que vai ser uma beleza. É. Então, assim, eu acho que tem que testar, tem que deixar a criançada testar o que puder de tecnologia. Meu filho tá no celular, vem no YouTube. Tá, tem como ele ver o YouTube de uma maneira produtiva? Vou dar um exemplo. Bota ele pra ver os desenhos em inglês. Tenta ver em inglês. Vai sair falando? Não, mas pelo menos já acostuma com Já- o som. Entendi. O cérebro já começa a ter outra conexão. Exato. Se ele apontar pra uma cor azul e falar isso é blue, o menino vai entender, é blue e acabou. Vai fazendo isso, que aos poucos você vai utilizando a tecnologia a seu favor no dia a dia. Se você virar essa chavinha e começar a praticar, é, assim, uma mudança de vida surreal. Uma dica que eu vou dar pra vocês dois hoje, na hora de dormir. Vocês não vão colocar o despertador pegando nele e colocando. Vocês vão mandar a Siri fazer. A Siri. E acabou. O dia que você fizer e ele despertar e você não perder o horário, nunca mais você pega o Pronto, celular nunca pra... mais. É perda de tempo, você já tá deitado, você já escovou o dente, você fala, não, vou levantar pra... Não precisa. Grita Siri, dá com um ela. berro. Siri. Siri, tal hora. E ela, tal hora, o despertador Sabe tá que a gente pronto. faz muito, a gente viaja muito aqui, né? Você já morou aqui, essas distâncias muito longas aqui no estado, e eu faço isso muito dirigindo, cara. Acho que muita gente faz. Você tá dirigindo, você não consegue ficar mexendo no celular, olhar, Sim. tá pra ligar pra alguém, entrar na agenda, né? Comando de voz. Se ligar pro fulano e tal no Isso. Viva Voz, por exemplo. É Aí isso já aí. coloca, já. Pronto, cara. É. Cara, e aí, que nem você falou, aí eu tô aqui às vezes no escritório mexendo no computador, o celular tá ali e falou, Siri, ligar pro fulano de É tal, isso. tô acostumado. É costume. É isso aí. Não Você pega vai o celular acostumar. na mão, isso é verdade. Tem que deixar a molecada usar, mas
usa produtivo, tenta ajudar pra ser produtivo. Se ficar só vendo Fica desenho assim, o dia inteiro... Bababá. Siri, qual que é a previsão do tempo em Amsterdã pra amanhã? Não vira. Tem que fazer um negócio que Siri, seja você gosta de produtivo. mim? Aliás, diz que uma das grandes sacadas nossas, e tem tudo a ver com o que você está acabando de dizer, que é exatamente essa, nos propor coisas novas pelo menos uma vez por semana. Isso vale, claro, como profissional, como ser humano, enfim, porteira para dentro, porteira para fora. Se não tem nada a ver com porteira, mas é colocar em prática coisas novas, como uma forma de desafio, inclusive, não só para as crianças, né? Para que a gente possa fazer isso. Porque às vezes a criança é muito mais fácil, inclusive, de absorver as novidades. Muito. A gente é curioso, mas nem sempre a gente vai ali para a gente estar muito moldado. E a gente é fiel às coisas que a gente alimenta. Exato. Sabe aquele videozinho do WhatsApp que é uma bolinha? Vocês já viram esse, não? Vídeo do WhatsApp? WhatsApp, você consegue mandar um vídeo agora como se fosse um áudio, que é uma bolinha. Um vídeo de resposta. Ok. Quem me ensinou isso foi meu filho. Um dia veio aquela bolinha, eu falei, como é que você fez O isso? que é isso aqui? Aí, você não sabe, papai? Eu não sei. Aí ele foi e me ensinou. Eu falei, tá vendo? Sabe muito mais que eu. Pois é. Então tem que deixar a molecada voar. E aí a gente vai tem que correr suportando. atrás. Exato. E aí a gente chega dando uma volta 360, porque o Fala Febrazen é isso. A gente chega na seguinte conclusão. Esse menino agora, que é uma das grandes perguntas do meio como um todo, que vai ser dessa nova geração? Eu acho que a gente tem que ajudá-los, né, nesse caminho que é importante para a gente, que a gente já está aí caminhando e entendendo quais são as necessidades e quais são as mudanças que temos que fazer. E talvez os softwares de precisão, as novas tecnologias nas grandes máquinas agrícolas sejam elaboradas com mais facilidade, né? Então, talvez simplificar um pouquinho mais as coisas, em vez de torná-las tão dramáticas. Ou até perguntar para a geração que tá vindo, né? O que vocês querem do futuro? O que vocês vão fazer? Temos como que que fazer vai isso. ser? Porque quem vai fazer, querendo ou não, são eles, né? Então, o que a geração vai fazer? Tá, vamos perguntar para eles. O que vocês querem fazer? O que você acha do futuro? Você quer ir pro campo no futuro com o sol? Não acho legal. Então nós já temos um problema. Se a criança não entendeu que isso aqui é bacana pra caramba, temos um problema pra atrair. Quero ser youtuber, tá bom? Como que a gente ajuda essa criança pra que esse youtuber seja youtuber dentro do meu nicho? Vai trazer um progresso aqui pro nosso negócio. Pro nosso negócio, pô. Vai lá e valida, eu quero usar o TikTok, eu quero ser astronauta, eu quero ser jogador de futebol. Então essa molecada é que vai moldar. O que a gente pode fazer é dar opção, mostrar as várias vertentes que tem e falar, dentro disso você pode seguir o que tem ou até criar o seu. O que vocês vão fazer? Ou tornar atrativo, né? Eu acho que hoje, falando em fazenda, Exato. a gente precisa com que as fazendas tenham atrativos, tenham grandes paixões. Nós somos movidos por Você paixões. sabe, muitas vezes o próprio produtor, o dono da fazenda lá que desenvolveu tal, o cara tá tão focado em produzir tal que leva a criança às vezes pra fazenda e deixa de lado. Aí a criança não se sente confortável. Exato. Então até a gente tem que assumir uma meia-culpa nisso Exato. daí, né? Porque a criança lá por si só, ela chega lá na fazenda, tá, e aí? Aí o pai pega a caminhonete e some lá pra lavoura e fica lá, ó, filho, vem aqui. Então, Mas tem grandes Acabou. projetos sem dúvida nenhuma. lindíssimos. sem dúvida nenhuma. Tanto na parte da molecada aí com as crianças, com a juventude, quanto com as mulheres dentro do agronegócio, porque as mulheres muitas vezes estão ali, mas não são a frente, né? Não são o fronte de trabalho. Então, na companhia, embora muitas empresas já consigam acomodar os maridos, as esposas, as crianças, ali em escola e tudo, e outras estruturas não. Mas temos grandes projetos que servem como referência para que a gente possa se inspirar para tornar o campo mais atrativo. A criança tem que ver e outra, tem que ter esse convívio, tem que ter o doutor Luiz Tejon estava aqui, conversou com a gente e ele falou muito da empatia, né? Da conexão que abre uma janela aí. Então tá tudo dentro disso daí, né? Você leva a criança lá, mostra, ela tem assim se agrada pela fazenda, pelo dia a dia da fazenda e vai sair dali e vai desenvolver uma nova grande tecnologia que vai ajudar o que ele conhece lá atrás, que meu pai me levou pra fazenda assim, assim, e tá com essa dificuldade lá, eu conheço isso, e eu tô aqui nos Estados Unidos hoje e eu vou desenvolver essa tecnologia que vai ajudar. Vou dar só um último caso. Teve um cara que a gente atende aqui no Mato Grosso. E aí, dono de uma revenda, tal, o filho dele foi fazer estágio com ele. Lá na revenda, beleza. Vai andar com um vendedor hoje. Aí botou o menino pra andar com o vendedor. Andou lá 8 horas com o vendedor, voltou e tal. E aí voltou, o pai dele falou, e aí, filho, como é que foi o dia? Gostou e tal? Fiquei o dia inteiro na caminhonete. Não achei nada demais, não. Olha a visão do menino.
Que se eu for vendedor, eu vou ficar o dia inteiro na caminhonete. Não sei o que eu fiz aqui hoje. Então, o que a gente tá passando para essa molecada? Entendeu? Então, isso tudo passa por uma cultura até nossa, né? De como que eu passo algo pra engajar, pra ser mais... Eu brinco, né? Tem que ser sexy. Falo, tem que entrar na... Tem que ser uma paixão. Eu falo, você tem que entrar na revenda, meu amigo. Parece que a criança tá entrando na revenda da John John, que é aquela loja de roupa. O pau tem que estar quebrando essa revenda. Tem que ser legal pra caramba. Ele não quer sair dali. Aí hoje você entra, é muito bege, né? É tudo muito... Tem que ter paixão. Tem que ter, tem que ser legal. Cada um tá resolvendo o seu problema no seu mundo e tá cada um pra um lado e às vezes entra até o cliente, ninguém atende ele, é a mesma coisa. A criança se sente, pô, ninguém tá me atendendo. E não é por puff colorido não, tá? Tem, estou inovando, como? Tem puff colorido na revenda. Tem medo de sinuca lá no meio, não, gente, pimbolim. não é isso, cara, não é isso. Então, assim, chinelo. Não, pelo amor de Deus, tem que ser, é um pouco além. Calma, não é aí, né? Não é envolver. Isso. Não é tirar foto e falar que tá assim. Eu gosto muito dessa palavra, falo ela bastante aqui, assim como a empatia, a gente está fazendo uma coleção de palavras muito fortes, imponentes das nossas necessidades, mas a conexão é outra, né? Sim. Então, o envolvimento, o tanto que você potencializa quem está do outro lado. Exato, exatamente. Então, acho que, fechando, acho que é um pouco disso, é muito da experimentação, de tentar, de buscar o novo, não deixar de fazer o que você precisa fazer também, porque acho que é loucura o que muita gente fez, às vezes deu certo, às vezes deu errado, a maior parte deles deram errado, os que deram certo a gente vê até hoje. Como diz o pessoal, o cemitério tá cheio de fracassado, né? O fracasso você não vê, tá morto. Só vê quem se deu bem. Então tem que tomar muito cuidado. Ninguém fala nada, né? Exato, toma muito cuidado, porque não é esse mar de flores também, mas temos que estar de olho. E na dúvida de uma grande ideia, faz uma área de pesquisa, exato, faz um teste. Testezinho. Sempre pequenos testes. Quanto menor o teste, menor o tombo. Caso dê errado. Porque pode dar muito certo. Pode dar muito certo. Se der certo, você expande. Essa é a ideia. Amém. Isso aí. É isso aí, Bruno. Muito obrigado aí por participar aqui do nosso podcast, aqui na Febrazen. Maior e melhor feira de sementes da América Latina, que acontece aqui em Rondonópolis, Mato Grosso, organizada pela Prosmate, que é a Associação dos Produtores de Semente de Mato Grosso. Boa. Muito bom o papo aí. Onde que o pessoal te acha aí nas redes sociais ou canais de comunicação oficial? Você também tem um podcast, né? Tem um podcast, o Farm Connection. Connection é um pouquinho difícil de escrever, mas temos lá o Farm Connection. Rede social Bruno_Dupin, D-U-P-I-N. E ali tem um Linktree lá que leva para todas as redes. Então, o que eu posto lá é geralmente coisa de inovação mesmo. O que sai de inovação que eu vejo primeiro, eu já posto. E não fico me postando muito, não sou muito de me postar, mas eu reposto muita coisa de inovação. Acho que esse é o grande lance nosso ali de tentar ajudar. Muito bem. Valeu, muito obrigada, viu? Um grande aprendizado, super bacana. Eu aprendi e me diverti ao mesmo tempo. Então, acho que isso é muito legal, porque eu não vi a hora passar. Seja bem-vindo sempre conosco aqui na Febrazen. Vou acompanhá-lo também ali no Farm Connection. Boa. Muito bacana. Deixa no Stories lá depois onde você comprou esse tênis aí, viu? Eu vou deixar. Lá. Beleza? Vou fazer uma coleção. Link de compra. Ele já está colecionando aqui shorts de beach tênis. Não, Você vai me levar lá pra Sinop. Lá disse que eu tinha que usar um short curto. Eu falei, igual agora ele já quer o tênis. Menino tá atualizado. Tá indo bem. Vai pegar porco. Eu falei, nunca me pegar porco short curto, pô. Muito bom. Gente, é isso. Podcast nosso aqui, mais que nunca, é interação. Por isso você tá mega convidado para ficar com a gente. Daqui a pouquinho tem mais, a gente segue ao vivo pelo YouTube com toda a nossa transmissão, mas todos os conteúdos do Fala Febrazen vão ficar disponíveis para você na plataforma, ok? Forte abraço. Até a próxima. Até mais.